Amém, irmãos? Vamos ler o texto e depois eu coloquei para os irmãos como é que vai ser a divisão, tá? Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, verso 22. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. Vamos orar, meus irmãos, para que o Senhor nos dê graça, para compreender e entender o que isso significa, ou melhor, o que isso significou para os leitores primários aqui e o que isso significa para nós aqui hoje, nesse dia, nessa hora, nesse tempo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Deus, pelo privilégio de estarmos mais uma vez aqui com liberdade de cantar, Senhor, a Tua obra, de cantar as Tuas promessas. Ó Deus, como somos privilegiados. Não nos deixa perder essa percepção, Deus. O Senhor nos trouxe aqui, que aqui possam se encontrar homens e mulheres, jovens e adultos, senhores e senhoras, com coração cheio de gratidão por tamanha oportunidade. Nós oramos, nós lemos a Tua palavra com liberdade, nós cantamos. E agora temos o privilégio, mais uma vez, de ouvir Tu falar aos nossos corações. Quebra, Senhor, os nossos corações. Que haja de fato quebrantamento no meio do Teu povo, arrependimento, verdadeira devoção. Em nome de Jesus, Senhor. Cada palavra aqui dita, falada, encontre um coração aberto para receber e para viver a transformação proposta, Senhor, pela Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor. Ser, durante todo esse tempo, que todas as nossas mentes possam estar cativas, Senhor. Presas, alegremente presas a tudo, Senhor, que vamos ouvir acerca da Tua palavra, acerca desse tema, dessa doutrina tão importante que é o discernimento. Em nome de Jesus, ser comigo, ser com todos esses irmãos aqui. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o texto ele é muito direto, é muito claro. Eu vou dividir o texto em 3 partes. E cada parte delas existe uma ordem, um imperativo. Se você olhar para o texto, é exatamente o que está aí. Talvez na sua versão esteja diferente. Mas são 3 verbos que são ordens. Ordens. Não é um pedido de por favor. Mas toda ordem dada deve ser cumprida. Quanto mais a ordem do Senhor. Então, o texto começa dizendo, examinai. Em algumas versões vai dizer, julgai. E no mesmo verso vai dizer, retenham. É o segundo verbo aí, que dá força ao argumento de Paulo aqui. E o terceiro está na primeira palavra do verso 22. Abstenha-se. Aí perceba que esse último verbo, essa última palavra, ela faz correspondência com o retenha. E as palavras que faz correspondência com essas 2 palavras que são ordem, é bom e mal. Mas perceba que a ordem aqui, a ordem das palavras aqui, ela de fato tinha que ser assim. Porque eu só vou conseguir discernir o que é mal, o que é bom, se eu examinar, se eu julgar. Eu só vou conseguir entender o que é bom e o que eu tenho que reter se eu julgar, se eu examinar. Eu só vou conseguir me abster, me afastar daquilo que é mal se eu examinar, se eu julgar. Aí talvez na sua cabeça venha aquele texto lá de Mateus capítulo 7. Não julgue,
tira o cisco, a trava do olho, né? Mas se você continuar lendo o texto de Mateus, ali é uma condenação ao julgamento hipócrita. Porque se você continuar, é no mesmo texto de Mateus 7, que o Senhor vai dizer lá no final, você vai conhecer e reconhecer o profeta bom, o profeta que é mau, pelos seus frutos. Pelos seus frutos vocês vão conhecer. O que é que o Senhor está dizendo? Você tem que examinar, você tem que julgar. E no texto de Mateus, esses, da qual o Senhor chama para que sejam observados, examinados, eles dizem o seguinte: Senhor, no teu nome eu expulsei demônio. No teu nome eu fiz prodígios e maravilhas. Mas o Senhor não nega isso. O texto não diz nada a respeito do Senhor. Diz assim: vocês não fizeram isso, eu não usei vocês. Então pressupõe que eles podem ter feito até isso. Mas o ponto é, qual eram as motivações deles? Qual era, de fato, o desejo real do coração deles? Era um desejo de glorificar e exaltar o Senhor a si mesmos. Uma das perspectivas dos falsos profetas, ele queria honra para si mesmo. Agora, como é que eu vou saber se eu não examinar? Como é que eu vou saber se eu não julgar? Então, existem vários textos, não só esse, mas outros mais, que o Senhor nos chama a viver essa responsabilidade de julgar. Então, meus irmãos, no texto passado que nós estudamos, de Hebreus, que foi o primeiro sermão, ali nós vimos, nós aprendemos, né, que a maturidade, para ela ser exercida, crescida, precisa de discernimento. Para progredir até chegar nessa maturidade, precisa de discernimento. Para ter vida real, viver o cristianismo bíblico, precisa ter discernimento. Lembre-se, o homem caiu por falta de discernimento. Por falta de discernimento. O homem cai por falta de discernimento, não é por falta de aviso, não. Nenhum crente cai por falta de aviso. Ele cai por falta de discernimento. Por não olhar para as situações e fazer exatamente o que a Bíblia recomenda aqui. Quando a serpente apareceu lá, no jardim, para tentar a Eva, ela jogou palavras que o Senhor disse, ela distorceu, mas Eva e nem Adão fizeram isso aqui. Examinaram, julgaram se aquilo de fato era bom ou era mal. E daí toda a miséria que nós vivemos aqui hoje. O homem não caiu, meus irmãos, por causa de possessão. O homem não caiu por falta de saúde. O homem não caiu, o pecado não entrou no mundo por causa da miséria, por não ter prosperidade. O pecado chegou no mundo, o pecado fez o homem cair por falta de discernimento. Quando chegamos no último livro da Bíblia, Apocalipse, e começa os primeiros capítulos, eu quero que você vá lá e olhe. E marque aí na sua Bíblia. Capítulo 1 de Apocalipse, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer a seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quando tudo que viu. O verso 3 aí é o destaque. Bem-aventurado, feliz é aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo.
E aí o nosso texto começa, ponto 1, dizendo: examinem todas as coisas. Examinem todas as coisas. Paulo está escrevendo para os Tessalonicenses. Paulo é o fundador dessa igreja. Atos 17, você encontra isso. Paulo é o fundador. E essa igreja ela passa por muitas dificuldades, é elogiada por Paulo, mas passa muitas dificuldades por falta de discernimento. Em questão aqui, segundo Tessalonicenses vai deixar claro que eles perderam a ideia da volta de Jesus. Por não examinar as coisas direito, alguns achavam que Jesus ia vir naquela hora e começaram a abandonar os seus empregos, largar as suas responsabilidades, dizendo: Jesus vai voltar amanhã. E Paulo: não é bem assim. Vocês não estão julgando, examinando direito tudo que já foi dito em relação a este fato, que de fato vai acontecer. Mas vocês não estão dando a atenção necessária. E normalmente isso acontece quando a gente se volta muito para as coisas do mundo. E aí a gente não vai conseguir, não tem como a gente ter o discernimento do que é e do que não é, do que é bom, do que é ruim. E eu digo para os irmãos já deveriam saber que sempre é contraditório. Normalmente, aquilo que é bom na perspectiva do mundo é ruim na perspectiva da palavra de Deus espiritual. E aquilo que para o mundo é ridículo, não tem bem nenhum, não tem prazer nenhum, é exatamente com o discernimento que Deus nos dá que a gente vê que tem prazer. Olhando pelos olhos humanos, todo o martírio de Jesus, meus irmãos, olhando pelos olhos humanos, discernindo como o mundo discerne. Foi bom que Jesus sofreu? Foi prazeroso? Não. Mas pelos olhos espirituais, pelo discernimento bíblico, foi maravilhoso. Por quê? Porque Romanos deixou claro que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Jesus amava a Deus Pai. E ele fez tudo aquilo, chorando, gemendo, mas ele fez com prazer e alegria a obediência ao Pai. O próprio Jesus disse para muitos, não foi para pouco não: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Se um crente não consegue discernir isso daí, ele não vai viver essa vida. Porque a vida do cristão verdadeiro, daquele que vive a verdadeira piedade, é uma vida de renúncia. Não é seja feita a minha vontade, é seja feita a tua vontade. Então, o nosso texto aqui, em primeira mão, mostra para a gente, num contexto imediato, que quando o Paulo está escrevendo isso aqui, quero que os irmãos acompanhem aqui o raciocínio desse contexto aqui, que vai do verso 12 até o 19. Olha aí o que é que aparece aí, irmãos. Nesse contexto, do verso 12 até o verso... Eu não vou ler, não. Só pontuar com os irmãos. Do verso 12 ao 20, contém uma série de exortações, conselhos aí, que Paulo vai dizer. Valorizem, não é? Tenham comunhão. Valorizem. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que presidem. Então você que é crente, o Senhor está dizendo, saiba discernir aqueles que trabalham na igreja. Valorizem. E não só isso, ele vai continuar e vai dizer, tenham comunhão. Você tem responsabilidade, ele vai dizer, admoestem uns aos outros, consolem, amparem, sejam pacientes, façam o bem. Quando chega no verso 16 ao 18, ele vai dizer, regozijem sempre, fiquem sempre alegres, em todo o tempo, em toda e qualquer situação. Ele está dizendo para quem? Para um crente que sabe discernir.
Se está ruim para mim, Deus é soberano. Nós ouvimos isso aqui ontem. Se está ruim para mim, Deus não está de costa para isso. Então, eu vou confiar no Senhor. É um motivo da qual o meu coração vai se alegrar em saber que aquilo, por mais que me faça sofrer, não está fora do controle de Deus. Então, eu tenho que me alegrar em todo e qualquer tempo. E não só isso. Eu tenho que orar. Em todo tempo. Orar e sem cessar. E eu tenho que ser grato a Deus. Um crente que é chamado a discernir todas as coisas, está sendo chamado a entender que por mais que a situação esteja difícil, a responsabilidade dele é de ser grato a Deus. E fazer o bem, ter paciência. E aí, verso 16 até o verso 18, ele vai dizer, ou melhor dizendo, do verso 19 ao 20, deixa o Espírito Santo falar. Aqui, no caso, para eles, o Espírito Santo era diferente de nós hoje. Nessa época, o Espírito Santo falava através dos profetas, que o Senhor levantava e falava para eles. Hoje nós já temos o cânon fechado. Então, o Espírito hoje fala pelo pastor, por qualquer um que prega a palavra de Deus. Valorize. Quando ele diz não apague, né? Deixe ele queimar. Deixe ele falar seu coração. Não se recuse a ouvir. Não tape os seus ouvidos. Valorize. E por fim, ele diz, não despreze as profecias. Naquela época, saiba examinar quem é o profeta, porque eu falo através de profeta. Agora tem o profeta bom e profeta mau. Saibam discernir. Aqui para nós, temos que ser como os bereanos. O que eu falo aqui, ou qualquer um que sobe aqui para pregar, você que está aí, está aqui a ordem. Examine todas as coisas, inclusive o que você tem ouvido aqui, seja em qualquer culto aqui, é sua responsabilidade, é uma ordem. Examine tudo. Tudo. Qual seria, biblicamente, meus irmãos, uma definição para discernimento, para julgar, para examinar? Seria essa aqui. Escute. É a habilidade de entender e aplicar a palavra de Deus com propósito de separar a verdade da falsidade, o certo do errado. Quando eu digo separar a verdade da falsidade, isso está ligado à doutrina. O que você escuta como pregação, como palavra de Deus. E quando eu digo o certo do errado, é como você vive isso aplicado na sua vida. Entendeu? Habilidade. Estou querendo dizer que a gente não nasce com essa habilidade de julgar, de discernir. É algo que acontece em um processo. Eu preciso ouvir, eu preciso dar atenção, para que me gere a habilidade de discernir. Eu não venho com isso de fábrica. Essa é minha responsabilidade. Por isso, a necessidade de congregar, a necessidade de estar na igreja, para ouvir, para aprender, para estudar a palavra de Deus. Para quê? Para que eu tenha o meu entendimento, né? De onde vai proceder a minha interpretação. E a minha interpretação vai me levar à aplicabilidade, a viver. Então, meus irmãos, é muito simples. Se eu não tenho discernimento, eu não vou saber se aquilo que está sendo ensinado a mim vem da parte de Deus. Se eu não sei, eu sou chamado a praticar. Então, eu posso estar praticando, ou seja, eu posso estar vivendo certas coisas achando que é a vontade de Deus, mas quando, na verdade, não é. Nós não só precisamos descobrir a vontade de Deus, mas temos que ir além. Temos que descobrir, aí entra a habilidade, a compreensão, o entendimento, mas precisamos aplicar.
E como é que a gente aplica a palavra? É entendendo que ela é o propósito de Deus para a nossa existência. É viver para que a gente não caia no engano. Para a gente compreender que o Senhor nos deu o seu Espírito, mas isso não quer dizer, meus irmãos, que a gente não tem que ser racionais. Que a gente não tem que se preocupar em adquirir conhecimento da palavra de Deus. Como é que Deus se revela, meus irmãos? Deus não se revela com sopro, com vento, com evento. Deus se revela através da sua palavra. E o Senhor já vinha dizendo isso. Não é no Novo Testamento, não. No Antigo Testamento, o Senhor já deixava isso claro. O Senhor fez muitos prodígios e maravilhas no Antigo Testamento. Coisas fantásticas que mexiam com as emoções das pessoas. Mas o Senhor sempre nos chamou. E muito mais claro agora, no Novo Testamento. Para que nós exercitássemos a nossa razão. Eu quero levar vocês para um texto lá em Deuteronômio, capítulo 13. Abra aí. Que está bem distante dessa época e muito distante de nós aqui. Mas olha aqui o chamado ao discernimento que o Senhor faz aqui. Deuteronômio 13. Presta bem atenção, irmãos. Todos têm aí, Deuteronômio 13, verso 1 até o 5. Olha o que aqui diz. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou um sonhador e anunciar um sinal, um prodígio. Preste bem atenção agora no verso 2. E se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou, e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova, para saber se vocês o amam, se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma. Sigam o Senhor, seu Deus, e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos. Deem ouvidos à sua voz. Sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito e os resgatou da casa da servidão. Esse profeta ou sonhador quis afastá-los do caminho que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, para que andasse nele. Assim, eliminarão o mal do meio de vocês. Você prestou atenção? O Senhor está dizendo isso aqui, ó. Se aparecer alguém dizendo que foi enviado por mim, e ele disse assim, ó, nessa noite, cegos vão andar, cegos vão enxergar. Aí era milagre demais, né? Coxos vão andar, mortos vão ressuscitar. O sol vai aparecer às 9 horas da noite. E isso acontecesse. Olhou para o texto? Prodígios. E acontecesse. Aí o texto continua e diz, mas depois que isso acontecesse, ele contradissesse coisas que o Senhor disse no passado, não considere eles como verdadeiros. Se dissesse qualquer outra coisa que o Senhor já disse no passado, eles tinham já os mandamentos. Percebeu, irmãos? Tente imaginar isso. Se esses caras fizerem o que eles disseram, mas depois falarem coisas que diz o contrário do que eu já disse para vocês, dos mandamentos que eu entreguei a vocês, não os sigam. A pergunta é, como é que eu vou fazer isso? Eu preciso estar agarrado à palavra de Deus, para que eu possa saber, discernir, se aquilo é ou não é a vontade de Deus para que eu viva.
Salmo 119, abra aí. A palavra de Deus é a fonte, meus irmãos, para que a gente examine todas as coisas. Sabe, é como ela mesmo diz, ela é a lâmpada, ela é a luz, para a gente colocar diante de todas as coisas. E por ela dizer, tenho que fazer, não tenho que fazer. Tenho que guardar, tenho que jogar fora. Olha o que é que o salmista vai dizer aqui, irmãos. Eu quero ler alguns salmos aqui para os irmãos se aperceberem. Salmo 119, deixa eu só achar aqui, verso 66. Olha o que é que diz. O salmista pedindo, ó. Ensina-me o bom juízo. Ensina-me a julgar, a discernir, a examinar. Conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Agora vá para o 104. Olha o que ele diz. Por meio dos teus preceitos, da tua palavra, os teus mandamentos, consigo entendimento, discernimento, fazer juízo, julgar, examinar. Por isso, detesto todo o caminho da falsidade. Como é que ele consegue? Quando ele tem a palavra de Deus como sua fonte de aferição. E por fim, voltando, o verso 100, ou o Salmo 100. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. O que é que esse texto está querendo dizer? Que a maturidade, o progresso, a vida espiritual de discernimento, ela não está ligado à idade, mas sim à busca, ao considerar a palavra de Deus. Há hoje muitos jovens sábios que sabem discernir, enquanto tem muitos adultos, já idosos, que não conseguem perceber o que é bom e o que é mal. A idade, o tempo de vida não trouxe maturidade espiritual para eles. Maturidade espiritual se dá para todo aquele que olhar para a palavra do Senhor e ver como fonte infalível para todas as suas necessidades. Todas as suas. A gente precisa julgar muitas coisas. Por exemplo, você que é adolescente, você que é jovem, você precisa julgar, examinar o que eu quero estudar, as amizades que eu quero ter, com quem vou namorar, com quem vou casar, a igreja, que tipo de religião eu preciso viver, trabalho, com que eu quero trabalhar, questão de política, de economia, saúde, tudo envolve julgamento. Tudo. E qual é a minha fonte, qual é a sua fonte? É sempre a palavra de Deus. Todos os dias nós temos que tomar decisões. Nós tomamos decisões baseadas em quê? Nos nossos achismos ou na influência do mundo? Quem estava quarta-feira aqui, viu? O mundo vai nos influenciar. O mundo vai querer dizer para a gente como a gente deve buscar prazer. O mundo vai querer dizer para a gente como a gente deve querer certas coisas. O mundo sempre vai dizer para a gente: o lugar que você tem que estar é o lugar que você quer estar. Vá.
Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Mas não é assim que a Bíblia diz para nós. Nosso prazer tem que ser o Senhor, o nosso querer tem que ser o querer do Senhor. E onde nós devemos estar é onde Deus quer que nós estejamos. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou julgar? Porque normalmente a gente quer acreditar. Isso é que o mundo ensina. Se é bom, é de Deus. Se é ruim, não é de Deus. E a Bíblia vai dizer para nós, sendo bom ou sendo ruim, sempre é Deus que está por trás de tudo isso. É só lembrar de Jó, é só lembrar de José. Tantos homens e mulheres da Bíblia que tiveram que tomar decisões. Esther, por exemplo. Mas tudo estava sob o controle de Deus. Aí o que Paulo pediu eles aqui, pede a gente também. Orem para conhecer a vontade de Deus, para viver a vontade de Deus. Como é que eu vou viver a vontade de Deus se eu não conheço a vontade de Deus? Então, como é que eu vou conhecer a vontade de Deus? Eu sabendo discernir. Por isso, o texto diz para a gente, examine todas as coisas. Todas as coisas. Não pense que Deus está preocupado só com aquilo que você acha que é grande demais, que você deve consultar a Ele. As coisas mínimas. Foi por isso que quando ele foi tratar da questão da ansiedade, ele disse, lá em Mateus 6, os lírios do campo, coisas simples, pequenas, e sempre fazendo o contraponto com coisas muito maiores. É o nosso chamado. Mas por que essa confusão? Vou explicar. Alguns cristãos, e você pode ser um desses, foram ensinados que discernimento é mais uma questão de coração, de sentimento, do que de cabeça, razão. Então, por esse motivo, acreditam que é uma operação mais intuitiva ou subjetiva do Espírito Santo no coração do que na mente, de forma objetiva e intelectual. Você já deve ter dito isso. Alguém lhe perguntou, por que você não fez isso? Por que você não tomou essa decisão? Talvez você tenha respondido assim, porque eu não senti de Deus. Quem nunca fez isso aí? Eu não senti de Deus. Que conversa é essa? Por que não ajudou o irmão? Eu não senti de Deus. Por que tu pecou? Por que tu caiu no pecado? Porque eu não senti de Deus. Faz sentido, irmãos? Aí há uma separação de valores aí. E aí entra a falta de discernimento. Normalmente, quem não tem discernimento, acha que pessoa espiritual é essa que sente as coisas. Entra no local, aí sente uns espíritos. Aí diz, não, esse lugar aqui, eu estou sentindo de Deus que esse lugar aqui é muito pesado. Quando eu era moleque, o local conhecido assim de programa era o passeio público. Hoje não é mais, parece, né? Que reformaram lá. Mas, se eu estivesse pregando nesse período, eu não precisaria ir no passeio público, sentir um arrepio e dizer, eu sinto que esse lugar aqui não agrada a Deus. Eu só precisaria olhar com os olhos de discernimento para eu ver ali o que se estava oferecendo, e ao olhar para o que a Bíblia diz, eu já entenderia que aquilo dali não era lugar para eu estar, que aquilo dali não agrada a Deus. Simples. E isso, meus irmãos, é muito grave. Porque muitas pessoas julgam o culto da qual ele está ali prestando a Deus pelo que ele sente, não pelo que ele entende. Então, normalmente é assim, principalmente no meio pentecostal. São vistos como mais espirituais esses que deixam a coisa mais assim, subjetiva. É o Espírito Santo, aquela coisa toda.
E aqueles que são mais objetivos, e a palavra de Deus é objetiva, ela é direta. Está aqui o texto dizendo para nós: examine todas as coisas. Não tem que sentir nada. É obedecer. Examine todas as coisas. Aí o espiritualzão, ele nunca leu e estudou a Bíblia como deveria estudar. Aí ele vai lá para Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, que diz: a letra mata e o espírito vivifica. Aí ele vai e joga isso na sua cara. É por isso que tu é frio. Por isso que tu é seco. Tu é desprovido de emoção. Não tem fogo em ti. Aí você deveria responder, se você tem discernimento. O que está faltando em ti é cérebro. Porque se tu ler 2 versículos para baixo, 2 versículos para cima, tu vai entender que ele não está falando de conhecimento, teoria. Ele está falando da lei antiga com a lei nova. Só isso. Não é não, irmãos? Já leu lá? Está falando sobre isso. A lei, na pedra, mata. E mata mesmo. Quem olha para a lei, está condenado. Mas aí, se o Senhor abrir a sua mente, aí você diz: não, tem uma salvação, Jesus. Pronto, aí Jesus transforma a sua vida mandando o Espírito Santo. É isso que o texto está dizendo, simplesmente. Simplesmente. E aí você vai ver 1 João chamando a gente a discernir os Espíritos, assim como em Mateus a gente viu. Então o Senhor nos chama, meus irmãos. Não é um pedido, por mais que em algumas Bíblias apareçam nos cabeçalhos, conselhos, vários conselhos. Mas no caso aqui, do verso 21, 22, são 3 ordens aí. E a primeira é essa: examine. Então, discernir, meus irmãos, significa usar a Bíblia como nossa referência para testar todas as doutrinas, práticas e conselhos que recebemos. Devemos desenvolver essa habilidade através do estudo contínuo das Escrituras e da oração. Porque, pelo simples fato lógico, nós vamos viver de acordo com aquilo que nós acreditamos ser a vontade de Deus. Então a vontade de Deus é o quê? Você que é jovem. Para você que é jovem, qual é a vontade de Deus para você? Se santifique. Não viva em prostituição, em lascívia. Não viva contrário àquilo que Deus disse para você. Não faça. Do contrário, você vai sofrer as consequências. Você é adulto, se preserve, não se prostitua. Você casado, não adultere. É direto. Não adultere nem aqui, quanto mais na prática. Não faça nada daquilo que é contrário ao que Deus já disse. Examine tudo. O que é que o mundo diz? Jovem pode viver como você quiser. Lembra de quarta-feira que eu falei? Na minha época dizia amizade colorida. Aí o amigo podia beijar, abraçar, ter relação íntima. Estava tudo certo. E hoje o que é que a gente está vivendo aí? Casamento? O mundo? Isso não existe. É tudo pautado no amor. O que vale é o amor. Eles não têm noção que serão condenados por tudo aquilo que o Senhor deixou bem claro. Dele é a terra e a sua plenitude. Nós cantamos aqui, porque dele para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Qualquer prática que confronte a vontade estabelecida de Deus, você não está discernindo. Aborto é assassinato. Homossexualismo é pecado.
A Bíblia deixa bem claro, esses não herdarão o reino dos céus. Não herdarão. Ninguém se terá por inocente. De alguma maneira, Deus, por sua graça, por seu favor, lhe deu a oportunidade para arrependimento. Não é por sua força, porque Romanos vai dizer, não é dos que querem nem dos que correm, é do Senhor. Mas a responsabilidade daquele que vive fora da vontade de Deus é simplesmente reconhecer e confessar o pecado e dizer, Senhor, me ajude. Me ajude. Que é exatamente o nosso segundo ponto. Ele vai dizer, depois de examine bem. Por isso, meus irmãos, que ser cristão não é fácil. Nós estamos caminhando, meus irmãos, para um confronto. Não sei se o Senhor Jesus virá na nossa geração, mas o que eu já percebo é que crente que é crente, ele vai saber agora daqui a uns dias, porque o cerco está se fechando. Entendeu? Crente vai perder emprego. Crente que vive isso aqui, que julga e sabe o que é bom e sabe o que é mal. Vai perder emprego, vai perder amizades, porque ele não vai retroceder. O bom sempre será bom, o mal sempre será mal. Porque o Senhor disse, ai daquele que disser aquilo que é mal ser bom e o que é bom ser mal. Aí o texto diz aqui, ó. Retenha o que é bom. A palavra bom aí no original é kalos, que dá a ideia de bonito, gracioso, excelente, iminente, escolhido, insuperável, precioso, proveitoso, apropriado, recomendável, admirado. Isso não parece qualificações de uma pessoa, não, irmãos? Uma vez, está registrado em Lucas 18, 19. Alguém chegou para Jesus e disse, Jesus, tu é bom. Aí ele disse, bom é o Pai. Mas a gente sabe que o Pai, Deus, é Ele. Então eu posso aplicar aqui nesse texto que não só para eles, mas para nós também. Deus está dizendo, olhe, examine todas as coisas. Porque todas as coisas, todas as decisões que você vai tomar, elas provêm de pessoas. Você vai ter que prestar conta com alguém. Seja em relacionamento, seja em profissão, seja em qualquer área da vida. Vai ter uma pessoa que vai lhe propor algo e você vai ter que considerar se aquilo corresponde às suas expectativas. E além disso, se você é cristão, você tem que ver se essas suas expectativas, o prazer que você quer viver com aquilo, aquilo que você quer ter que gera prazer em você, aquilo que você quer ter que gera prazer em você, que coloca na posição que você gostaria de estar, se isso de fato provém de uma pessoa que tem essas características. Pessoas que têm essa característica da qual a palavra aqui desenvolve, tem que ser uma pessoa que foi salva por Cristo. Tem que ser uma pessoa que foi redimida. Tem que ser um crente como você. Por isso que a Bíblia diz que crente tem que andar com crente, amizade com crente, se abraçar com crente, porque vão se magoar, mas vão se perdoar. Vão se ofender, mas depois vão se louvar, porque a palavra de Deus vai fazer isso. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus agindo. E o poder de Deus não foi só poder para nos salvar, não. Foi para nos manter a salvos. E não tem como caminhar uma caminhada de santificação se não for sendo bom. Mas para ser bom, tem que caminhar com aquele que é o exemplo daquele que é bom. E não só por variações, que é o próprio Cristo. No caso deles aqui,
Muitos deles estavam se aliançando com idólatras, que adoravam imagens. E os irmãos lembram, no Antigo Testamento a gente vê muito claro isso. Quem normalmente era um idólatra, que adorava outros deuses, também era avarento. Ou seja, queria riqueza e no mesmo sentido, prazer. Então está tudo aqui. Está tudo junto. Paulo fala nos Filipenses, ele diz, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo honesto, tudo justo, tudo puro, tudo amável, tudo boa fama. Não parece que as características desse kalos, desse que é bom? Aí no texto de Filipenses diz, nisto pensai. O que a gente pensa é normalmente o que a gente vai viver. Então, o que o Senhor está chamando a gente aqui, indiretamente, meus irmãos, Igreja Bíblica Monte Sião, saiba com quem você está andando. Quem são as pessoas que estão influenciando você? Se ela não for cristã, você não pode depositar a sua confiança nela. Não confunda as coisas. Ande com aqueles que valorizam a palavra. Ande com aqueles que te aconselham segundo a palavra de Deus. Hoje mesmo, eu vinha conversando com a minha esposa, ela conversando comigo. A nossa igreja, meus irmãos, é uma igreja abençoada. Olha, você não veio ontem na EBD, você perdeu. Você que é jovem, não esteve aqui, perdeu também. No discipulado dos jovens. Eu fico lá fora e escuto. Tantas coisas importantes. É Deus capacitando-nos a exatamente a fazer aquilo que Ele nos cobra. Quanto mais conteúdo, quanto mais sermões eu abro os meus ouvidos para ouvir, mais capacitado eu estou para examinar e julgar e saber o que é bom e me agarrar. Me aliançar e dizer, é aqui que eu vou. Então, o que é que eu aplico aqui, meus irmãos? Para reter o que é bom, devemos cultivar uma vida de obediência e reverência a Deus, buscando viver na maneira piedosa e exemplar. Isso envolve valorizar as virtudes daqueles irmãos que Deus tem colocado diante de nós. Olha o que foi que o texto disse lá, verso 12, o contexto. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, os que presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Jesus está aí, é o bom, se agarre. Você sabe disso. Muitas igrejas por aí estão fazendo os jovens ficar pulando, apagar as luzes, fica correndo feito um doido, um monte de abestado. Aí sai tudo lesado, sem saber de nada. Aí vivendo as vidas promíscuas aí no mundo. Adolescentes perdendo a virgindade, engravidando. Jovens se acabando na prostituição, na pornografia. Aí Deus aqui tem levantado pessoas que mostram as características daquele que é bom. É com esses, meus irmãos, que a gente tem que se agarrar. Com o que é bom. A palavra é forte aqui, ó. Retenham. Sabe, a ideia da palavra é você guardar aquilo que você julga ser precioso. Algum de vocês tem cofre em casa? Se você tiver, você sabe o que eu estou dizendo. O que você vai botar no cofre? Uma garrafa de Coca-Cola? Eu até botaria, né? Se eu soubesse que ia faltar Coca-Cola no mundo. Eu gosto. Mas talvez você bote lá a sua grana, o seu dólar. Você está guardando dólar, que você está olhando para o Brasil, qualquer hora esse negócio vai quebrar. Abro o meu cofre, pego meus dólares e vou para Miami. Aí você bota lá e bota um monte de código digital, dá mão tudinho. Você guarda. A ideia é essa. De guardar com segurança. Entendeu? E se você pudesse fazer tudo que a tecnologia, você faria. Globo ocular. Minha filha, se eu morrer, arranque meu olho, que só com o meu olho você abre o cofre. Essa é a palavra. Retenha o que é bom. Retenha.
Ao fazer isso, refletimos a natureza de Deus e fortalecemos nossa fé e o testemunho diante dos outros. Ponto 1. É uma ordem, eu tenho que examinar todas as coisas. Todas. Sem exceção. Todas. Segunda coisa. Eu tenho que ter discernimento para saber com quem eu estou convivendo. Se está impresso nessas pessoas o caráter de Cristo, que é bom. Vou repetir aqui, tá? Para você não esquecer. Bom. Bonito de olhar, bem formado, magnífico, excelente, gracioso, eminente, escolhido, insuperável, proveitoso, apropriado, recomendável, admirável. E tantas outras aqui. Digno de honra. E por aí vai. Aí vem a nossa terceira palavra, o nosso terceiro ponto. Ele diz: abstenham-se de toda forma do mal. Pronto. Depravação. Se o primeiro era santificação, a palavra de Deus, por isso que você tem que saber julgar para que você viva uma vida de santificação. Para que você reconheça aqueles que vão te dar essa condição de continuar assim. E também você reconheça aqueles. Se o bom tem uma identidade de características de imitação de Cristo, o mal é de Satanás. Abster-se de toda forma de mal durante a sua vida nada mais é do que não alimentar aquilo que podemos chamar de a nossa idolatria. Que é a busca por sempre sentir prazer, é a busca de ter aquilo que a gente quer e estar aonde a gente quer estar. Foi exatamente, e essa palavra mal aí, poneros, dá a ideia de uma superatividade materialista, que só pensa nas coisas da terra. Isso é uma característica das tentações do diabo. Jesus, quando começa seu ministério, ele vai para o deserto, é levado pelo Espírito para ser tentado. E quais são as áreas que Satanás tenta Jesus? É a mesma que tentou e derrubou Adão e Eva. É a mesma que nós vimos aqui na quarta-feira, que está escrito em 1 João. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Ele está lá oferecendo o mal personificado no diabo. Ele está oferecendo. Tenha prazer. Jesus estava sofrendo com fome. Alimente-se, tenha prazer. Jesus estava no deserto. E ele diz: olhe, isso aqui tudo pode ser seu. Estava abrindo os olhos do Senhor para que o Senhor quisesse tudo aquilo dali. Aí ele diz mais. Aí todos vão se dobrar, você vai ser o cara. Agora você tem que se dobrar a mim. Eu vou lhe dar status, posição. Vou te colocar no lugar alto. Como é que o Senhor se livrou? Como é que o Senhor Jesus, o Jesus homem, meus irmãos, conseguiu vencer a tentação do diabo? Ele aplicou o discernimento. Ele examinou. Ele julgou aquelas coisas. E como foi que ele demonstrou na prática vencer aquela tentação? Ele se favoreceu de algo sobrenatural, irmãos? Aconteceu alguma coisa diferente? Ele apontou para aquilo que era reconhecido como escritura na época. Nem só de pão viverá o homem. Ele citou Deuteronômio, ele citou Salmos. As escrituras. Abster-se de toda forma do mal é uma instrução abrangente
Que implica, meus irmãos, evitar qualquer coisa prejudicial ou contrária aos ensinamentos cristãos. Paulo amplifica essas instruções para incluir todos os aspectos da vida. Aí nós vimos isso quarta-feira. Não vos conformeis com este mundo. O padrão para você viver não é o mundo. O padrão do mundo para os jovens: fique com quem você quiser, faça o que você quiser. Não importa. Não importa. Se é casado, é homem casado? Fique. É mulher casada? Fique. É homem? Fique. É mulher? Fique. Daqui a pouco é com animal. Entendeu? É com você mesmo. Vocês sabiam que tem gente que manda fazer um boneco inflável, é que chama? Dele mesmo, para casar com ele mesmo. Meu irmão, que loucura. Hã? O mundo vai dizer isso. Faça. Tu é casado com uma mulher só? Rapaz, que mundo tu vive? Aí tu é crente? Rapaz, Davi tinha um monte de mulher. Olha, infeliz, ainda vai. Aí tu diz, rapaz, não é que é mesmo? Rapaz, deixa de besteira. Tu não lê a Bíblia, não? Está lá dizendo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó, Jesus não veio? Não morreu? O pecado saiu do mundo, rapaz. Ele salvou a tua alma, não foi tua carne, não. Aí, gnosticismo. Vai lá viver. O que é que o senhor está dizendo? Se afaste. A Bíblia não está dizendo experimente, tá? A Bíblia está dizendo examine, julgue. Não é experimentar. Não, mas eu só posso julgar se eu experimentar. Eu não posso condenar o adultério, a fornicação, o homossexualismo. Eu não posso, se eu não experimentei. A Bíblia não está mandando experimentar, está mandando julgar. Porque a Bíblia já disse o que é certo e o que é errado. Simples assim, irmãos. Aí está dizendo aqui, abstenha-se. Afaste-se. A ideia da palavra aí, fique distante. Não chegue nem perto. A palavra traz essa ideia. Né? Em outros textos, a palavra dá a ideia de assim, você já é para se sentir farto. Né? Porque o que é que o pecado quer promover em nós? Nos dá o prazer que nós queremos, nos dá aquilo que nós vemos, que nos dá o prazer, e nos colocar na posição para ter o que nós queremos, para ter o prazer. Aí a palavra, em outros contextos, vai dizer assim, você já tem o suficiente para ter prazer. O crente, nessas horas de tentação, ele tem que lembrar disso. O prazer que nós precisamos, que nós achamos que precisamos, aquilo que nós achamos que precisamos, que nós queremos e dizemos que temos que ter, aquilo que a gente imagina, é ali que eu quero chegar. Não chega nem aos pés daquilo que o Senhor já planejou. Meus irmãos, não é questão de determinismo. É um Deus que, se Ele diz para nós, olha, se programe, faça os seus planos, os seus projetos, faça tudo. Ele não teria um projeto? Quando eu digo para minha filha, se organize, mas a organização dela, tudo que ela vai pensar, está dentro de um escopo maior da minha organização. Mesmo que a dela dê uma desviada, mas está dentro dos meus parâmetros, ela nunca vai se dar mal, entendeu, irmão? Quanto estiver comigo, não vai se dar mal, porque eu vou estar lá. A gente perde essa percepção, a gente acha que as nossas decisões têm que ser tomadas segundo o que a gente sente, segundo o que a gente quer, segundo onde a gente quer estar. Mas Deus sabe todas as coisas. Agora nós precisamos conhecer a vontade dele. E aqui nós estamos aprendendo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, meus irmãos? Que a gente examine todas as coisas. E não só examine todas as coisas. No ato de examinar, identifique. É bom, eu vou me agarrar. É mal, eu vou me afastar. Não tem meio termo. Para o bom, eu vou me agarrar. Para o mal,
eu vou me afastar. Abster-se do mal, então, significa evitar qualquer comportamento, atitude ou influência que nos afaste de Deus e da sua vontade. Tiago disse: adúlteros, adúlteras, em algumas versões infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, ser amigo do mal, se agarrar com o mal, constitui-se inimigo de Deus. Ei! Não queira ser inimigo de Deus, não. Queira não. Está aqui. Você não é mais inocente. Examinem, retenha, abstenha-se. De toda forma. Então perceba. Examine tudo. Abstenha-se de toda. Você vai lá para Efésios, está lá. Frutos da carne. Aquilo ali não é bom. Se afaste. É responsabilidade sua. Há muitos anos atrás, eu preguei uma série aqui na igreja sobre não quero falar o nome, sobre demônio. Sobre demônio. E eu me lembro que uma das coisas que eu disse para os irmãos, e ilustrei, é que no meio pentecostal, quando o indivíduo diz assim, confessa o pecado dele, eu estou viciado em pornografia. Aí no meio pentecostal, ainda hoje é assim. Ele diz assim, traga o seu computador. Você está assistindo onde? Eu estou assistindo pelo computador. Então traga seu computador aqui que nós vamos ungir ele. Vamos tirar todos os demônios dele. Você está se prostituindo, você está indo para onde? Para em tal lugar. Então é o seguinte, eu vou lhe dar esse óleo aqui, aí eu vou consagrar aqui, e quando você chegar na esquina, que é o lugar onde você vai, o local, você joga no chão, que ali vai criar uma parede, que quando você for, você não vai conseguir ultrapassar. É esse tipo de discernimento que o Senhor chama a gente? Para se desviar do mal? Não. É no computador? Desligue, não assista. Bota ele assistir no meio da rua. Se tiver coragem de acessar a pornografia no meio da rua, tu nem crente é. Entendeu? É você. Já ouviu aquele negócio de assim, ó, Deus ama o pecador, mas odeia o seu pecado. Você sabe que não é verdade, né? Porque no final, quem vai para o inferno não é o pecado, é o pecador, não é não? E nós acabamos de ler um texto em Tiago. Se você amar as coisas do mundo, se você não se abster das coisas do mundo, do mal, isso prova que você não sabe o que é bom, porque você não sabe discernir, julgar. E aí, você não tem ideia de que eu sou seu inimigo. Então, termino dizendo o seguinte, irmãos. Igreja Bíblica Monte Sião, especificamente para você. Não perca a oportunidade. Você que é membro da igreja, você que está querendo se tornar membro daqui, para todos vocês que estão aqui nessa noite. Servir a Deus é a melhor coisa do mundo. E Deus tem sido muito gracioso com nós, Igreja Bíblica Monte Sião, por tudo que Ele tem falado aqui, seja pelas pregações no domingo, pelas quartas-feiras, pelas reuniões de mulheres, pelos discipulados com jovens. Deus tem falado. Então, pastor, como é que eu consigo colocar em prática isso daí? Isso o quê? Julgar, ter discernimento, e assim me abraçar com o que é bom e me afastar com o que é mal. Então, marque aí. Vou lhe dizer agora. Agora sim, aqui é um negócio novo, que você nunca ouviu.
vai ouvir pela primeira vez. Eu vou ler bem devagar, tá bom? Que eu posso dizer que é uma revelação direta. 1 Tessalonicenses 5, do verso 12 ao 19. Olha aí. Irmãos, pedimos que vocês tenham grande apreço aos que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas com máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, aqui de Moeste, os que vivem de forma desordenada. Consolem os desanimados, amparem os fracos, sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. Não desprezem as profecias. Não desprezem as pregações. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Vamos orar.